Olá, por acaso analisar uma empresa na Bolsa de Valores parece algo muito complicado? Pois saiba que não precisa ser. Neste guia, a gente vai transformar aqueles números e jargões do mercado em conhecimento claro, objetivo, mostrando um caminho prático para qualquer pessoa começar a entender de verdade uma companhia. Mas como fazer isso de um jeito simples? Essa é a grande pergunta. E o nosso objetivo aqui é justamente este: oferecer um método, uma estrutura de pensamento para que se possa olhar para os dados de uma empresa e entendê-los com mais segurança e, claro, mais critério. A nossa jornada vai ter 6 etapas bem definidas. A gente começa com um estudo de caso prático. Depois, passamos pelos pilares da análise, como valuation e endividamento. E no final, a gente amarra tudo com uma visão completa de como as peças se conectam. Vamos lá! Primeira parte, então, o estudo de caso. Para que os conceitos não fiquem só na teoria, vamos aplicar tudo numa empresa fictícia, que batizamos de Energia Forte S.A. Pense na Energia Forte S.A. como nosso laboratório. Ao aplicar cada conceito diretamente nela, os indicadores financeiros deixam de ser só números abstratos, sabe? Eles ganham um significado concreto e fica muito mais fácil entender a utilidade deles na prática. Certo, agora vamos para a segunda seção, Valuation. O primeiríssimo passo em qualquer análise é responder à pergunta, afinal, quanto vale a empresa? E para isso, a gente usa o que o mercado chama de valuation, ou avaliação de empresas. Bom, vamos mergulhar um pouco nisso. O indicador preço sobre lucro, famoso PL, é um dos mais clássicos que existem. De forma bem simples, ele nos dá uma ideia de quantos anos de lucro seriam necessários para cobrir o preço que se paga pela empresa hoje. É uma métrica, olha, fundamental para companhias já estabelecidas. Pense em grandes bancos ou indústrias já consolidadas. No caso da nossa Energia Forte, com um valor de mercado de 65 bilhões e um lucro anual de 10 bilhões, o PL dela é de 6,5. O que isso quer dizer na prática? Que, em teoria, seriam necessários 6 anos e meio de lucros para pagar o valor total da empresa. É uma primeira pista importante para a gente avaliar se o preço da ação parece caro ou barato em relação ao que ela gera. Ah, mas e a dívida da empresa? Ela não entra nessa conta? Entra sim. E para isso, existe um indicador mais completo, o EV/EBITDA. Ele considera não só o valor de mercado, mas também a dívida, e aí compara esse valor total, que a gente chama de Enterprise Value, com a capacidade de geração de caixa operacional da companhia. Olhando para a Energia Forte, o valor total da firma, o EV, é de 80 bilhões. Como o EBITDA dela é de 17 bilhões, o indicador fica em 4,7. Em outras palavras, seriam necessários menos de 5 anos da sua geração de caixa operacional para quitar todo o valor da empresa, incluindo as dívidas. Veja como essa é uma métrica de valor muito mais robusta. Tudo bem, passamos pela seção de valor. Agora, a terceira pergunta. Essa empresa realmente gera lucro com a sua operação? Vamos mergulhar na análise da rentabilidade. É nas margens que a gente vê a real eficiência da operação. A margem bruta de 48% mostra que a atividade principal da Energia Forte, a sua operação central, é muito rentável. Mas o mais importante é o que sobra no final, a margem líquida de 15%. Ela nos diz que, depois de pagar todos os custos, despesas e impostos, 15 centavos de cada real vendido viram, de fato, lucro para os acionistas. Outro indicador-chave aqui é o ROE, ou o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele responde a uma pergunta fundamental para qualquer sócio. Qual é o retorno que a empresa consegue gerar sobre o dinheiro que os próprios acionistas investiram nela? No nosso exemplo, com um lucro de 10 bilhões sobre um patrimônio de 54 bilhões, a Energia Forte tem um ROI de 18%. Isso significa que para cada R$ 100 que os acionistas têm investidos na empresa, a gestão conseguiu gerar R$ 18 de lucro naquele ano. É um forte indicativo de eficiência na alocação de capital. Quarta seção. Uma empresa pode ser muito rentável, mas uma dívida fora de controle pode colocar tudo a perder. Então, agora vamos avaliar a saúde financeira da Energia Forte. E olha, uma olhada rápida nos números já nos dá uma pista muito importante. A geração de caixa operacional de apenas um ano, o EBITDA, já é maior do que toda a dívida líquida da empresa. Isso, por si só, já sinaliza uma situação financeira bastante confortável, não é mesmo? Traduzindo isso em um indicador, a relação dívida líquida sobre EBITDA fica abaixo de 1. Para a gente ter uma ideia, o mercado geralmente considera um número abaixo de 2 como saudável, confortável. Estar abaixo de 1 demonstra uma capacidade muito robusta de pagar as dívidas, o que dá uma grande segurança para a operação. Chegamos na quinta parte, eficiência e crescimento.
Agora, a gente vai analisar o dinamismo da empresa. Quão eficientemente ela usa seus ativos para gerar vendas e qual é a sua trajetória de crescimento. Alguns indicadores nos mostram bem a fase em que a companhia se encontra. O giro de ativos, por exemplo, é baixo, mas isso é normal para um setor que exige muito capital, como o de energia. O crescimento da receita é modesto, típico de uma empresa já madura. E qual é a contrapartida disso? Geralmente um dividend yield robusto, de 8% no nosso caso, que recompensa o acionista com uma boa distribuição de lucros. E, finalmente, a sexta e última seção, a análise completa. Agora é o momento de unir todos esses pontos e formar uma visão coesa, uma tese sobre a companhia. E aqui está, talvez, a lição mais importante de todas. A análise fundamentalista não é uma caça a um único número mágico. Nenhum indicador funciona sozinho. O verdadeiro segredo está na combinação inteligente dos indicadores. Sempre levando em conta o contexto e as particularidades do setor em que a empresa atua. E o contexto é tudo. Para um banco, por exemplo, a rentabilidade sobre o patrimônio, o ROI, é vital. Para uma indústria pesada, como a nossa Energia Forte, o endividamento e a geração de caixa são o foco. Já para uma empresa de tecnologia, o que os investidores mais buscam é crescimento acelerado. A análise precisa ser sempre direcionada ao setor. No final das contas, tudo se resume a esta frase: a análise de uma empresa não é apenas matemática, é interpretação. É a capacidade de transformar dados em uma narrativa coerente sobre o valor e a saúde de um negócio. A questão que fica é: quais narrativas os números do mercado estão contando agora?